Gravação iniciada. Calma. Isso, Fernanda. Isso. Não precisa. Teve gente até que já enviou. Mas estava escrito, era a última linha do recadinho. A que eu postei ontem, não. Tô falando da que eu postei ontem. Tem certeza? Agendada, tem certeza? A da semana passada era. Sim, a da semana passada era. A de ontem, não, eu vou conferir, mas eu acho que não, Fernanda. Mas de qualquer jeito, não é, tá? A dessa semana não é, não. Concentre-se numa oficina do livro. Ontem. Postei ontem, isso, Marcos. Uhum. Essa que eu postei ontem é que não. Tá bom? Meninos, seguimos com conjunção. É a segunda classe gramatical relacionada a mecanismo de coesão textual. Vamos lá para as coisas que Fabrício fica repetindo toda a aula para ficar na cabeça. Mensagem subliminar, né, na cabeça de vocês. Estamos trabalhando com mecanismo de coesão textual. Mecanismo, instrumentos, elementos que eu uso para poder ligar, tornar o texto coeso. Coeso, ligado, unido com sentido. Não basta ligar uma palavra a outra, é preciso ligar dando sentido. Vários elementos funcionam como mecanismo de coesão textual. Palavras sinônimas, Não, estou falando da que eu postei ontem. A que encerrou ontem era para enviar. A que eu postei ontem é que não precisa. Ok? Beleza, então. Certo, Fernanda? Entendi também? Beleza. Então tá. Então, como mecanismo, a gente tem alguns elementos, sinônimos, umas palavras que eu uso para retomar. Pronomes demonstrativos também, mas aqui a gente está trabalhando com 3. Ah, e lembra bem, coesão textual é a 4ª competência da redação do Enem. Então, nessa brincadeira aí já vão 200 pontos da redação, certo? Então tá, estamos trabalhando neste momento com 3 classes gramaticais que funcionam como mecanismo de coesão textual: preposição, conjunção e pronome relativo. Passamos por preposição, ou seja, uma palavra, uma classe gramatical, que serve para ligar 2 outras palavras, certo? Ligar palavras. É uma classe gramatical invariável, ou seja, não passa do masculino para o feminino, nem do singular para o plural. E que liga 2 outras palavras estabelecendo um sentido. O que é estabelecer um sentido? Eu perceber que se eu coloco uma preposição, eu tenho um sentido para aquela informação. Se eu coloco uma outra preposição, eu dou um outro sentido. Preciso então analisar o que eu quero dizer, qual preposição então eu vou usar. Vamos hoje. Já começamos a falar de conjunção na aula, né? Na semana passada a gente já falou de conjunção. Hoje a gente encerra. Se ficar um pouquinho, fica para amanhã, mas grande parte a gente trabalha hoje, para que amanhã a gente comece pronome relativo. Bom, conjunção. A conjunção tem uma função muito próxima, muito parecida com preposição, porque é também uma classe gramatical invariável, também não vai para o plural, também não passa do masculino para o feminino, porque, por exemplo, que está nessa frase que eu estou projetando para vocês, quando ele vai para o plural, os porquês deixou de ser uma conjunção. Já não é um substantivo, porque a conjunção ela não vai para o plural. E serve para ligar 2 orações. Se a preposição liga palavras, a conjunção liga orações, certo? Estabelecendo um sentido
também. Pois bem, eu tirei essa frase de um exemplo da internet, e ele tá assim, um textinho que estava sendo discutido na internet, ele tá assim. Ele não foi à aula porque queria ver a namorada. Algumas coisas, uma frase muito simples, muito bobinha, mas que dá pra gente perceber algumas coisas já e associar inclusive com outros assuntos. Por exemplo, este símbolozinho aqui, vocês conhecem ele? Este símbolozinho que está abrindo e fechando aí. Vocês conhecem? Seria aspas? Não, o que são então? São aspas francesas. Sabia? Aspas francesas. Aquelas aspas assim que a gente utiliza, vou colocar na frase aqui de baixo. Estas aqui são aspas americanas, certo? Americanas. Seja aspas duplas ou simples. Né? A gente usa simples, na verdade, dentro de aspas dupla. Estas aqui, que ficam do ladinho da frase, não fica, né, mais acima, fica do ladinho, são aspas francesas. Elas existem ainda, mas são pouco usadas. Foram muito usadas no Brasil numa época em que a língua francesa provocava muita influência aqui. Reparem bem, vocês devem ter topado com esse símbolozinho em muito texto literário. Texto literário antigo, não lembram não de já terem visto? Em textos literários mais antigos? Porque o que acontece? Teve uma época, assim como hoje, o inglês influencia muito a nossa língua, nossa rotina como um todo. Mas reparem, né? É o inglês americano que influencia, não é nem o inglês britânico, é o inglês americano. Então, nossa, nessa pandemia, os home office, live, né? A gente já tem tudo isso. Houve uma época que o inglês não tinha essa força que tem hoje, e a língua que tinha essa força e que influenciava era o francês. Daí a gente tem muitas palavras, né? A gente tem abajur, né? Que é uma palavra francesa, sutiã, maquiagem, maquilagem, né? A gente tem essas palavras que são palavras francesas que entraram no nosso vocabulário em uma determinada época em que o francês influenciou muito a língua portuguesa. E nesta época, nós trouxemos também as aspas francesas, essas aí. Por isso, textos literários, os textos mais antigos, literários ou não, escritos na época em que a língua francesa influenciava, eles vão aparecer com estas aspas aí. Aí, se você pegar, inclusive se você pegar gramáticas antigas. Eu ganhei de um amigo, até professor de história ele. Eu ganhei uma gramática muito antiga. Ele me deu assim como uma relíquia, né? Porque as regras ali já mudaram, né? Mudaram muito, 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 muito. Ele me deu como uma relíquia aquela gramática. E os exemplos nela vêm todos assim, aspas francesas, porque ela foi feita na época em que o francês influenciava. Hoje a gente tem no português as duas, assim, não é que seja proibido usar, mas hoje já não é comum. É como se você escrevesse uma palavra arcaica, assim, uma palavra que não se usa mais. Eu não digo nem um vossa mercê, porque o vossa mercê não entra nem no vocabulário, né? E aspas, essas aspas francesas você pode encontrar. Eu estou procurando aqui no teclado para ver se tem, nem aparece. Deve aparecer só em símbolos. Em símbolos provavelmente aparece, mas no teclado aqui nem isso, nem isso. Certo, meninos? Isso, exatamente, neste espírito da Belle Époque, exatamente. Né? Então, quando vocês encontrarem isso, é interessante a gente falar porque, como vocês fazem provas que têm textos literários mais antigos, se vocês encontrarem, essa expressão está entre aspas. Tá? Ela está assim, entre aspas, ok?
apagar essas outras aqui que não tem nada a ver com o que a gente vai falar. Aproveitando o texto também, a gente tem aqui, ó. Ele não foi à aula. Olha a crase aí. Esta crase é o quê? Preposição mais artigo. Crase é só isso, gente. Crase. A junção da preposição com o artigo. Então, eu tenho assim, ele veio. Quem vem não vem de algum lugar? Quem vem de algum lugar. Que lugar que ele veio? Ah, ele veio o cinema. Não tá podendo ir, mas enfim. Ele veio de o cinema, ele veio do. Ele veio do cinema. O que é o do? A preposição de mais o artigo o, que se contraiu. Então, se eu tenho no plural do, se eu tenho no feminino da, né? Ele veio de a praia. Ele veio da praia. Significa que o de está passando do masculino para o feminino? Uma preposição está passando do masculino para o feminino? Não, não é a preposição. É o artigo que está contraído a essa preposição. Isso no caso do verbo vir, porque quem vem, vem de. Mas quem vai, né? Ele foi. Quem vai, vaiar. Vai onde? Aula. Peraí, vou tomar aqui. Ele foi a algum lugar, a aula. Se fosse curso, ele foi a algum lugar. Que lugar? O curso. Então, eu tenho ao curso e eu tenho a aula. Crase é isso. É por isso que fala, não se usa crase antes de palavra masculina. Por que o Fabrício está falando de crase no assunto de mecanismo de coesão textual? Porque crase é junção de uma preposição com um artigo. Então, eu tenho ali a preposição. Nesse a aí, eu tenho uma preposição. Então, aqui tem também preposição. Agora aqui, ó, por que aqui tem crase? Ele foi à aula, tem crase. E queria ver a namorada, não tem crase. Repara, quem vai a algum lugar. Um A já. Vai a algum lugar. Que lugar? A aula. A com A. Crase. Ele queria ver alguém. O verbo ver não exige a preposição a. Não exige. Então, é só o artigo. Certo? Já temos aí um preparo para a crase que vem logo, logo. Próxima apostila já tem isso. Mas não é o nosso caso. Então, vamos tirar tudo isso aqui, porque ainda não é o nosso caso. Foi só para reforçar. Ele não foi à aula porque queria ver a namorada. Primeira oração. Ele não foi à aula. Ponto. Eu sei que é uma oração? Sei, tem verbo. Olha o verbo aqui. Foi. Tem um verbo. Ele queria ver a namorada. Queria ver. Verbo. Eu vou juntar estes dois períodos simples em um período composto e usar uma conjunção. Ele não foi à aula porque queria ver a namorada. Beleza. Por quê? Conjunção, ligando duas orações. Mas. Mais ou menos, essa frase é ambígua. Descobrem a ambiguidade? A frase está gramaticalmente correta. Ele não foi à aula, uma oração. Queria ver a namorada, outra oração, né? O ele está oculto ali. Juntei com a conjunção porque e ficou um período composto. Período composto. Ele não foi à aula porque queria ver a namorada. Porque a conjunção ligando esse período composto. Porém, esta conjunção deixou a frase ambígua. E por que que Fabrício está falando disso agora? Porque o nosso assunto de hoje é isso aqui. Relações de sentido. Página 52. Relações de sentido. Não basta escolher uma conjunção e colocar. Eu
tenho que colocar adequadamente para que se dê o sentido que eu pretendo. Tô falando para dar tempo de vocês acharem aí o duplo sentido. Vou dar uma dica, assim. A namorada está na aula ou não? Uhum. Não, ela não está à aula. Não, ela não está. Então, a namorada está em outro lugar, na casa dela, digamos. A namorada está na casa dela. E ele não foi à aula e foi para casa da namorada, para ver a namorada, certo? Este é um sentido. Todos é o sentido primeiro, assim, que é o mais transparente. Todos conseguem enxergar isso. Ele matou a aula, digamos assim. Ele matou a aula para poder ir na casa da namorada ver a namorada. Beleza. O outro sentido. Digamos que a namorada esteja na aula. Sabe, assim, quando vocês estão assim com aquelas paquerinhas na escola, aí isso motiva você a ir à escola? Sabe quando motiva, assim? Você não tá com a mínima vontade para a escola para estudar, mas você sabe que vai chegar na escola e vai ver aquela pessoa, né? Isso acontece, né? Acontece, Fabrício sabe que acontece. Aí você quer justificar e fala bem assim: não, Fabrisa, não. Eu não fui para a escola só porque eu queria ver o fulano, fulana, não. Eu vim porque eu queria estudar. A Fabrícia finge que acredita. Então percebam que ela pode estar, a namorada está na aula, entendeu? E ele não foi à aula porque queria ver a namorada. Ele foi à aula porque queria estudar. Olha, que pessoa dedicada, né? Tá pensando no Enem? Enxergar o outro sentido? Fica uma justificativa. O primeiro sentido, porque vira uma causa. A causa dele não ter ido à aula foi ele ter ido ver a namorada. A causa. No segundo, ele tá meio explicando, olha, ele não veio porque ele queria ver a namorada, não, tudo bem que ela tá aí, mas não. Ele veio por outra razão, ele veio por querer estudar. Entendeu? Pois é. Então, colocaram aqui que entenderam. Teve alguém que não ainda? E aí, repara o seguinte. Olha como uma frase gramaticalmente correta pode mudar de sentido por conta de uma preposição. Principalmente preposições como porquê. Porque é causa, é explicação, sabe? Ele aparece com funções diferentes. Então, pessoas, olham cuidado. Imagina você na redação do Enem, usando uma conjunção, achando que você está transmitindo um sentido, mas aí o corretor entende com um outro sentido, seu texto fica incoerente, seu parágrafo pelo menos fica incoerente e você perde ponto por conta disso. Então percebam a importância de se observar a função da conjunção, o sentido da conjunção determina o sentido de um período inteiro e a gente precisa de muito cuidado com isso. Tá? Talvez tenha alguém ainda aqui que não percebeu os dois sentidos e fica com vergonha de falar, porque quem colocou que entendeu. Eu vou repetir. O primeiro sentido, ele não foi à aula porque queria ver a namorada. A namorada não está na aula. Então ele matou a aula para ir na casa da namorada encontrar com ela. É a causa dele não ter ido à aula. Tá? A segunda frase, ele está dando uma justificativa. Ele quer explicar. Então, ele não foi à aula porque queria ver a namorada. Ele foi por outra razão. Ele não foi porque queria ver a namorada. Ele foi por uma outra razão. Então, estes são os dois sentidos e a conjunção aí tornando a frase
ambígua. E aí a gente tem aqui. A gente tem, então, vou tirar as janelinhas aqui da frente. As relações de sentido. Uma outra condição que a gente precisa trabalhar muito o sentido, o mas e o e. O e pode funcionar como uma oposição. Olha aqui no quadrinho, né? Chamou os cães e colocou-lhes a coleira. A adição, o e aditivo. Esforçou-se bastante e seu trabalho não foi reconhecido. Oposição. Este segundo e aqui, ele tem sentido de mas. É como se eu dissesse assim, esforçou-se bastante, mas, porém, todavia, o seu trabalho não foi reconhecido. Lá na primeira, já a gente não pode substituir pelo mas, ó. Chamou os cães, mas colocou-lhes a coleira. Não sei, frase ruim de falar. Mas colocou-lhes a coleira. Já não funciona. Então, repara, o e pode ser aditivo, né, indicar uma adição, mas ele pode aparecer com sentido de mas. Então, não adianta só ficar decorando conjunção, bati o olho na frase, vi que é um e, vou lá e classifico. Não. Precisa fazer a interpretação da frase. Precisa perceber como aquele e está funcionando naquela frase especificamente. Ok? Exemplos aqui, ó. Outros no quadrinho aí. O dia amanheceu e eles saíram de casa. Adição. Informações sobre. Uma informação, o dia amanheceu. A outra informação, eles saíram de casa. Já na segunda, o dia amanheceu, vírgula. Portanto, eles saíram de casa. Conclusão. O que muda, gente, da primeira para a segunda? Na segunda eu me coloco. Eu coloco que eu. A frase fica mais subjetiva, porque quando eu coloco uma conclusão, a conclusão tem que ser do autor. Então, a segunda frase, ela fica mais subjetiva, tá? Com isso, mais argumentativa, certo? Na terceira, porque o dia amanheceu, eles saíram de casa. Ó, só saíram por causa disso. Se não tivesse amanhecido, não tinha saído, não. Quando o dia amanheceu, eles saíram de casa. Tempo. Olha a mesma frase com conjunções diferentes, como ela adquire sentidos diferentes, meus queridos. Pense aí no cuidado que a gente precisa ter com conjunção, certo? Dúvida até aí? Tá indo? Tá caminhando bem? Aqui eu vou passar para vocês, bem tranquila é. Só a soma aqui. Resultado 22, 2, 4 e 16. Vê aí se alguém errou e se alguém quer perguntar alguma coisa. Questão 21, essa eu quero falar. Trabalha bastante coisa. Adoro. Gosto de questão assim, que ela trabalha um monte de coisa de uma vez. Adoro questão assim. Questão da FGV, né? Faculdade de Getúlio Vargas, São Paulo. Leia essas frases. Mandou, chegou. Slogan publicitário de uma empresa de serviço de encomenda expressa. Mandou, chegou. Ele só não diz em quanto tempo, né? Nada com assim, mandou, chegou depois de 2 meses, né? O importante é que chega. Ele não tá dizendo que vai chegar rápido, né? Esse slogan aí de empresa de serviço expresso, ele não tá dizendo que o serviço vai ser expresso. Aí depois que alguém for questionar, ó, eu só disse que chegaria. Eu não disse que chegaria rápido, não. Tudo bem. Segunda, vim, vi e venci. Não. Vim, vi, venci. Tem o erro.
Tradução de uma frase latina atribuída ao general e cônsul romano Júlio César. Já devem ter visto essa frase 1 zilhão de vezes na vida de vocês. Toda vez que se estuda conjunção, essa frase aparece. Toda vez. E, além de ter visto em história, né? Então, letra A. A ordem dos verbos nas duas frases é aleatória, tanto faz, ou ela é determinada por algum fator específico? Super determinada, né, gente? Eu não posso primeiro chegar e depois... Não pode ser chegou ou mandou. Não pode ser venci, vim, vi. Então, ela é determinada por um fator específico. Né? Ela tem uma sequência. Gradação, exatamente. Transcreva essas frases unindo as orações que compõem cada uma delas mediante o emprego de conjunções adequadas. Que conjunção a gente poderia colocar na frase 1? Mandou? Diga aí. Mandou, pois chegou? Mandou, mas chegou? Mandou, e chegou? E é uma. Portanto fica até, né, ó, é conclusão, sabe? Se você mandar, vai chegar à conclusão, né? E na segunda? A segunda, a conjunção vai ficar em... Assim, vocês enxergam que tem 3 orações ali, né? São 3 palavras e 3 orações. Vim, vi, venci. 3 orações. Eu vou colocar a conjunção entre a segunda e a terceira oração. Vim, vi e venci. Vim, vi e venci. Vamos. Podemos seguir? Quase encerrando a série. Questão 22, universidade. Essa é 22? Então vamos nela. Vamos com calma nela então. Há um grande avanço na automação da indústria. Porque também, qual é a outra? Vinte e dois igual. Ah, é o E. Vim, vi e venci. Se eu quero dizer assim, era algo muito óbvio. Vim, vi, portanto, venci. Ou seja, mas olha a diferença entre a sequência. Vim, vi e venci, né? Aquela gradação. E quando eu falo assim, vim, vi, portanto, venci. Além de ligar, eu estou dizendo assim, com portanto, eu digo assim, é óbvio. Sabe? Se eu venho e se eu vejo, é óbvio que eu vou vencer. Então, ganha esse sentido também. Tá? Aqui, a frase isolada, dando sentido, a gente não vai escolher um sentido específico, não. Tá? O que não pode é, por exemplo, vim, vi, porém venci. Vim, vi, porque venci. Então, não cabe qualquer conjunção. Okay? E a 22. Há um grande avanço na automoção da indústria. Os países com trabalhadores capacitados e um baixo custo de energia saem ganhando. Articule. Articular é ligar, viu? É importante vocês ficarem atentos a essas palavras, porque elas vão aparecer. Articulação é a maneira como as palavras se ligam. Por exemplo, as conjunções e as preposições, eles recebem muitos nomes, gente. Ó. Mecanismos de coesão textual, conectores, conectivos, articuladores, tudo isso para falar dos mesmos elementos. Articuladores porque eles ligam, certo?
Então, quando ele pede para você articular os enunciados, ele está pedindo para você ligar os enunciados. Os enunciados acima em um único período, de modo a estabelecer explicitamente entre eles. Você vai ter que fazer 2 vezes. Primeira vez, uma relação de causa e efeito. Segundo, uma relação de condição. Deixa eu dar umas diquinhas aqui para vocês. Muita gente confunde essa relação de causa e efeito. Efeito é que acontece depois. Causa aconteceu antes. Então, você tem que colocar que um é consequência do outro. Tá? Os países com trabalhadores capacitados e baixo custo de energia sairão ganhando como consequência. Consequentemente, tá? Há um grande avanço na automoção da indústria. Dessa forma, dessa maneira, os países com trabalhadores capacitados e um baixo custo de energia saem ganhando. Entenderam? E relação de condição. O que é condição? Caso, se os países tiverem trabalhadores capacitados e baixo custo de energia, sairão ganhando devido ao grande avanço da automoção de indústria. Quem dá condição é o se. É o caso haja. É só pensar, se der sol no final de semana eu vou à praia. Não, você não vai. Estamos numa pandemia, você não vai. Entenderam? Ó, recorra a expressões conectoras diferentes dos habituais. Por que e se? Tá. No lugar do se, então, o que eu posso? Porque o Fabrício falou se e ele pede para ir diferente. Caso haja. Ok? Vocês não falam, eu vou indo. Vocês não falam nada. Leia o cartaz de uma campanha de conscientização e melhoria de costumes no trânsito. Aí ele vai associando, né? Primeira marcha, o seu telefone toca. Na segunda, você atende e continua dirigindo. A conjunção e, que liga a oração continua dirigindo, a você atende, estabelece uma relação de sentido. Qual relação de sentido é essa? Oposição. Repara, é o e que não é adição. Né? Oposição. Não deveria continuar dirigindo. É uma pergunta e você continua dirigindo? Letra B. Que outra conjunção poderia ter sido utilizada sem prejuízo de sentido? Mas, porém, todavia, entretanto. Mas, porém, todavia, entretanto. Qual é a preposição utilizada na campanha que expressa a ideia de finalidade? Para, tá aqui embaixo. Ó, qual é a preposição utilizada na campanha que expressa a ideia de finalidade e objetivo? A preposição para, em pare o carro para falar o celular. Tá aqui, ó. Certo? Para o carro para falar o celular. Para o carro com a finalidade. Com a finalidade de parar, de atender o celular. Dúvida aí? Olha lá. Amanhã começaremos pronome relativo. Com pronome relativo a gente acaba voltando em preposição, tá certo? Porque os pronomes... É fácil, eu acho assim, a gente tem que ficar muito atento no sentido. O sentido da frase diz muita coisa pra gente. Não precisa ficar decorando conjunção, é prestar atenção no sentido, interpretar que a resposta vai estar nisso aí, né? Vai estar nisso aí. Com pronome relativo, a gente volta a trabalhar um pouquinho com preposição. Porque, por exemplo, o pronome relativo que, ele pode vir de que, a que, com que, pode vir com diversas preposições. Então, a gente volta nisso.
ok? Amanhã nos encontramos, então, para pronome relativo. Até lá, muito obrigada pela presença. Beijinhos, até. Anotem aí para fazer o tchau, até amanhã. Tchau, tchau. Beijos. Valeu. Amanhã, João. Até amanhã.